Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, o smartphone se tornou um dos principais itens do nosso dia a dia. Ninguém sai de casa sem o seu smartphone e olha, até mesmo em casa tem muita gente que continua usando o smartphone. Afinal de contas, temos aqui um computador completo, com agenda, calendário, player de música, player de vídeo. Enfim, são uma infinidade de recursos que esse pequeno objeto que você carrega na palma da sua mão possui. E um dos seus principais recursos está aqui, olha só, no seu conjunto de câmeras. E antes mesmo dos smartphones se popularizarem, eu já falava para os meus amigos que a melhor câmera que você pode ter é aquela que está na sua mão. E pensando nisso, né, qual é a câmera mais à mão que a gente tem, se não a do nosso próprio smartphone? Então, pensando nisso, resolvi fazer esse vídeo com dicas na hora de escolher o seu smartphone pensando em câmeras. Você, claro que não vai comprar um smartphone só pela câmera, mas vai comprar também pela câmera, então vou deixar aqui algumas dicas na hora de você escolher seu smartphone, pensando justamente no seu conjunto de câmeras. Será que vale a pena ter mais câmeras? Será que é um exagero ter 4 ou 5 câmeras? Será que megapixels é tudo? Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Olha, o vídeo vai estar dividido em capítulos, então cada dica vai ter um capítulo diferente para poder facilitar a sua consulta, beleza? E começando aqui pela primeira dica na hora de escolher um smartphone pensando na questão das câmeras, é entender a sua necessidade principal. Afinal de contas, quando você for utilizar as câmeras do seu smartphone, você pretende fazer mais selfies, tirar fotos de pessoas, de paisagens, você pretende fazer fotos ou vídeos, o que você vai fazer com mais frequência? Se você vai fotografar mais durante o dia ou durante a noite, se você vai gravar vídeos durante o dia ou a noite, se você gosta de gravar em 4K ou se em Full HD já está de bom tamanho. Então você precisa ver qual é a sua necessidade principal quando você for utilizar as câmeras do seu smartphone e focar mais nesse quesito. Por exemplo, se você gosta de fazer selfies, o legal é que você procure uma câmera selfie que tenha uma boa qualidade, que tenha uma resolução mais alta, que tenha um modo HDR para fotos, inclusive com modo retrato. Se você está pensando em vídeos também, que grave em 4K 30 quadros ou de repente em 4K 60 quadros também. Se você tem uma preferência por câmera principal, procure por um modelo que traga uma câmera traseira de boa qualidade, que também consiga fazer boas fotos em todas as situações de luz. E quanto mais você for focar em qualidade, mais alto vai ser o custo do smartphone. Então a gente tem essa consciência. Tanto que, por exemplo, aqui esse aparelho que está na minha mão, o S22 Ultra, é um smartphone que tem câmeras incríveis, mas é um aparelho caríssimo, mesmo com a chegada do seu sucessor, do S23 Ultra. E a não ser que você tenha muito dinheiro para comprar um modelo top, onde todas as câmeras vão entregar um resultado bem legal, você vai acabar precisando focar mais em algum tipo de câmera específica, seja na principal ou na frontal, ou que pelo menos o aparelho traga uma câmera principal e ultra wide, por exemplo, e uma câmera frontal de qualidade. Então você precisa avaliar todos esses aspectos, mas quando for comprar o aparelho, foque na sua necessidade, no que você vai fazer mais com as câmeras dele, se você vai tirar mais fotos ou fazer mais vídeos. Vídeos costumam exigir mais poder de processamento do smartphone, então você vai precisar de um modelo com características mais legais. Mas se você não tem muita grana para comprar um smartphone, ainda assim, saiba que dá para escolher um bom modelo, pelo menos com uma câmera principal muito boa. Existem modelos custando abaixo dos R$1.000 que trazem pelo menos uma câmera principal com uma qualidade bem legal para fotos. A segunda dica já está envolvida com um tema mais polêmico. E olha, o S22 Ultra é um bom representante desse item, que é a quantidade de câmeras. Será que realmente faz sentido um smartphone ter 3, 4, às vezes até 5 câmeras? Precisa mesmo de tudo isso? Bom, a gente sabe que nem todos esses sensores acabam sendo tão úteis no dia a dia. As duas câmeras principais acabam sendo o sensor frontal e o sensor principal traseiro. Essas são as câmeras que todos os smartphones precisam ter, pelo menos uma câmera frontal e uma câmera traseira. As demais são bastante interessantes também, mas não são tão importantes assim. Eu classificaria por ordem de importância a lente ultra-wide, que é uma lente grande angular. Através dela você consegue capturar paisagens, grupos de pessoas, você consegue capturar mais objetos, isso porque é uma lente mais aberta, então você consegue capturar mais elementos. Então a ultra-wide eu acho que é um recurso bem interessante depois da principal e da frontal. Outra câmera que é legal é a telefoto, que é a lente zoom, e aí tem vários tipos de telefoto, tem a com zoom de 2x, 3x, sempre em relação à câmera principal,
Então temos 2x, 3x, 5x, no caso aqui do S22 Ultra temos um sensor que chega até 10x e no zoom híbrido, fazendo uma combinação do zoom digital com o zoom óptico, pode chegar até 100 vezes. Para mim particularmente a telefoto é um recurso legal, mas menos importante do que a ultra-wide, mas pode ser que para você seja o contrário, pode ser que a telefoto seja mais importante do que a ultra-wide. Bom, depois temos a lente macro. Eu já estou dando risada porque normalmente a lente macro, na maioria dos smartphones que trazem esse sensor dedicado, costumam ser sensores bem simples, bem básicos e que deixam muito a desejar quando se fala em qualidade de imagem. A grande maioria traz 2 ou 5 megapixels com foco fixo e você precisa tirar a foto a uma distância de 2 a 4 centímetros do objeto. Em alguns smartphones você só pode usar a lente macro para fazer fotos, em outros modelos é possível fazer vídeos também, mas no geral são câmeras bastante simples. A lente macro ela permite você se aproximar bastante do objeto para poder capturar mais detalhes. Mas olha, é uma câmera que no geral deixa bastante a desejar, a ponto de quando você se aproxima demais do objeto, o seu próprio smartphone acaba fazendo uma sombra em cima da imagem, então a câmera macro acaba sendo já bem mais quebra-galho, mas ainda assim é um recurso que você pode utilizar. Existe também o detector de profundidade. Esse, na minha opinião, apesar dele ter uma utilidade, acaba sendo praticamente inútil. O que faz esse detector de profundidade? Ele basicamente vai calcular a distância do primeiro e do segundo plano. Quando você vai utilizar o modo retrato, a câmera principal e o sensor de profundidade vão calcular a distância, eles vão verificar a diferença de distância e vai aplicar o efeito. Ele vai detectar o que está no primeiro plano e no segundo plano e aí aplica o efeito do modo retrato. Apesar do detector de profundidade trazer essa funcionalidade, na prática ele não é necessário, porque você pode muito bem utilizar duas lentes diferentes, por exemplo, a principal e a ultra-wide, ou a principal e a telefoto, para poder fazer esse cálculo da diferença de distância entre os objetos e dessa forma aplicar o efeito do modo retrato. Por exemplo, antigamente o iPhone ele utilizava a câmera principal para fazer o cálculo da distância entre o primeiro e o segundo plano, enquanto que a lente telefoto fazia o registro da imagem. Isso acontecia antigamente, agora é o contrário, agora a câmera principal faz a captura da imagem principal e a telefoto é utilizada para poder fazer o cálculo da distância. Ou seja, na prática você pode usar qualquer um dos outros sensores para poder fazer o cálculo da distância quando utilizar o modo retrato, então não existe a necessidade de você colocar uma câmera de profundidade. Outras câmeras que a gente conhece também, temos a câmera térmica utilizada em alguns smartphones com o sensor da FLIR, é um recurso bem interessante, mas bem de nicho. Temos também a lente microscópica que está presente, por exemplo, no Realme GT2 Pro, é um recurso bem legal também, mas bastante nichado, mas é bem legal você tirar fotos usando a câmera microscópica, dá para você capturar detalhes com um zoom de 20 ou até 40 vezes. E temos também a câmera noturna, a câmera Night Vision, onde você consegue tirar fotos em situações de nenhuma luz, ela ainda assim consegue fazer a captura das imagens. Então existem vários tipos de sensores diferentes. E claro, cada um deles tem a sua utilidade, exceto pelo detector de profundidade. Inclusive o detector de profundidade costuma ser tão simples que às vezes é utilizado um sensor de 2 megapixels, em algumas situações até um sensor com uma baixíssima resolução de 0,3 megapixels, para vocês verem como realmente é um sensor bastante simples. E antes de explicar se existe mesmo necessidade desse monte de sensores nos smartphones, vou falar um pouquinho mais do modo macro. O interessante é que alguns smartphones conseguem criar o efeito macro através da lente ultra-wide. O Galaxy S22 Ultra, por exemplo, consegue criar o efeito macro utilizando a lente ultra-wide, basta que a lente ultra-wide tenha o suporte ao autofoco e que o fabricante implante esse recurso. Então o S22 Ultra consegue fazer fotos e vídeos em modo macro através da lente ultra-wide com autofoco, o iPhone 14 Pro Max, o Galaxy S23 Ultra, o iPhone 13 Pro Max, Zenfone 9, Zenfone 8, todos esses smartphones trazem uma lente ultra-wide com autofoco e o fabricante implementou o recurso de modo macro, inclusive com uma qualidade muito superior aos smartphones que trazem uma lente macro dedicada. Olha que coisa! Tem alguns fabricantes, como a Xiaomi, através do Poco F3, por exemplo, se eu não estou enganado, o Poco F3 trazia uma câmera macro de 5 megapixels com autofoco, que já conseguiu uma qualidade melhor em relação às câmeras macro com foco fixo, mas o melhor resultado acaba sendo mesmo a ultra-wide, porque tem uma resolução maior, costuma ser um sensor de melhor qualidade, então por isso a gente consegue um resultado bastante superior em modo macro utilizando a lente ultra-wide com o autofoco. Bom, e sobre a necessidade de usar esse monte de câmeras, por que os fabricantes fazem isso?
Olha, simplesmente para poder acrescentar volume. Existe uma percepção das pessoas de que mais câmeras significa que o aparelho traz mais recursos de câmera e que vai trazer câmeras melhores. Infelizmente, ainda existe essa percepção em muitas pessoas e na prática não é bem assim. Por exemplo, eu estou aqui com o Moto G73, ele traz apenas 2 sensores, só que ele consegue fazer fotos e vídeos com a câmera principal e ultra-wide e também consegue criar um modo macro, já que a ultra-wide traz aqui o autofoco. Então aqui é como se fossem 3 câmeras, só que com 2 sensores. Você tem 3 funções diferentes em apenas 2 sensores. O modo macro aqui com a ultra-wide é muito superior a qualquer smartphone com câmera macro dedicada. Então quando você for comprar um smartphone pensando em câmeras, não ligue se ela tem 2, 3 ou 4 câmeras, e sim veja quais são as funções que essa câmera possui e veja quais são os modos que mais te agradam. O ideal é você focar na câmera principal e na selfie, pensando em qualidade de imagem. É legal que elas tenham a melhor qualidade possível, e aí se puder trazer uma lente ultra-wide ou uma telefoto, que antigamente costumava ser de 2 vezes, mas na prática você nem precisa de telefoto de 2 vezes, já que os sensores dos smartphones atuais são tão grandes que é possível fazer um zoom digital de 2 vezes com pouca perda de qualidade. Então você nem precisa de uma lente telefoto de 2 vezes, não é à toa que vários fabricantes já têm colocado câmeras telefoto com zoom de 3 vezes, porque aí com 3 vezes, se você fizer o zoom digital, já perde um pouquinho mais de qualidade de imagem, já não se obtém o mesmo resultado. Outra curiosidade é que o S23 é um smartphone que não traz autofoco na ultra-wide, é uma pena isso, então ele não conta com modo macro, ele traz uma lente telefoto com zoom de 3 vezes, que permite se aproximar dos objetos, mas você não tem o mesmo tipo de imagem que você obtém com o modo macro. Não é que a qualidade seja pior ou melhor, mas a imagem acaba sendo um pouquinho diferente. Mas tanto a família S22 quanto a família S23 tem um fato bem interessante. Eles têm uma distância focal muito pequena. E o que é a distância focal? Basicamente a distância entre o smartphone e o objeto que você está fotografando e filmando, e quanto menor a distância focal, mais ela demora para poder perder o foco. Então você consegue se aproximar bem mais aqui com uma distância focal pequena, sem que a imagem fique desfocada. E na família S22 e S23 essa distância focal é muito pequena, então quase que você não precisa utilizar o modo macro aqui, porque realmente a distância focal aqui da câmera principal é muito pequena e você consegue se aproximar muito dos objetos, capturar imagens com muitos detalhes, mesmo sem trazer um modo macro dedicado. A terceira dica é sobre a quantidade de megapixels. Será que você precisa escolher uma câmera com muitos megapixels para ter uma melhor qualidade de imagem? Bom, uma coisa importante vocês precisam ter em mente. O que forma uma boa câmera não são apenas os megapixels. Megapixels é apenas um dos itens que uma câmera possui, que simplesmente é a quantidade de pixels, né, que ela consegue capturar. Mas a câmera também traz o tipo de sensor, que é muito importante. Existem vários sensores diferentes com a mesma quantidade de megapixels e a qualidade de imagem vai ser melhor em um ou em outro. Tem a abertura, tem o tipo de lente que é utilizada, então uma lente pode ser melhor do que a outra também. E tem um fator muito importante, talvez até o mais importante de todos, que é o software que o fabricante usa na câmera. Porque quando você tira uma foto, a imagem é processada e aí vai entrar o software para poder fazer as otimizações, para poder melhorar a imagem, melhorar as cores, melhorar a captura de luz. Então, todos esses fatores são responsáveis por trazer uma melhor ou pior qualidade de imagem, não somente os megapixels. Então, megapixels é apenas uma das medições e não é tudo. E para vocês terem ideia que ter mais megapixels não significa que a imagem tenha melhor qualidade, é só lembrar que os iPhones até o ano passado, até o iPhone 13, todos eles traziam apenas sensores de 12 megapixels. E a maioria das lentes ultra-wide, telefoto, dos aparelhos vendidos, a grande maioria traz sensores de 10, 8 ou 12 megapixels. Somente alguns modelos trazem sensores maiores, como por exemplo de 50 megapixels. Mais megapixels quase sempre é utilizado na câmera principal. No iPhone 14 Pro Max só foi utilizado agora um sensor de 48 megapixels, mas até então eram apenas 12 megapixels. Então ter mais megapixels não significa necessariamente que um smartphone tem uma câmera melhor do que a outra. Mas, sempre tem um mas, né? Mas tem um detalhe importante aqui. Apesar de megapixels não ser o item mais importante da câmera do smartphone,
No caso dos smartphones, acaba sendo sim um sinal de câmera melhor do que outras. É estranho isso, eu me contradizer dessa forma, mas na prática a gente vê que smartphones que trazem câmeras com mais megapixels costumam trazer também uma melhor qualidade de imagem. A maioria dos fabricantes atualmente estão utilizando sensores 108, 200 megapixels, o mínimo que está utilizando são 50 megapixels, então acaba sendo realmente um diferencial, mas existem muitos fatores. Mas é um início para você poder olhar, né? É um start para você poder analisar uma câmera em relação a outra. Então, por exemplo, o S23 Ultra aqui tem uma câmera de 200 megapixels e é uma câmera impressionante. Mas, com certeza, essa câmera é impressionante não simplesmente por causa dos 200 megapixels. Existem outros fatores, como o sensor, a abertura, o tipo de lente utilizada e principalmente o software usado aqui nesse aparelho para determinar a qualidade das imagens. E a quarta dica para você escolher um smartphone com uma boa câmera, essa é a mais fácil de todas, é só assistir os vídeos aqui do canal. Eu sei que está parecendo autopropaganda, mas garanto para vocês que isso aqui não está sendo jogado ao acaso simplesmente para promover aqui o canal Big Geeks. Acontece que todos os smartphones que passam aqui pelo canal, seja no vídeo de unboxing ou no vídeo de análise completa ou de comparativos, eu sempre trago exemplos de fotos e vídeos desses aparelhos. Até mesmo no unboxing, que aqui costuma ser bastante completo, eu sempre chamo de unboxing impressões, mas acho que vou até mudar para unboxing testes, porque o vídeo é quase um review de tão completo que ele acaba sendo. E nesses vídeos eu trago fotos e vídeos realizados de dia, de noite e com todas as câmeras. E quando você está pensando em comprar um smartphone e quer saber se a câmera é boa ou não, o melhor é você ver os testes práticos. Nos vídeos eu sempre comento sobre as câmeras, digo o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei legal, o que eu não achei legal, mas eu sempre coloco exemplos práticos, fotos e vídeos realizados com todas as câmeras. E dessa forma vocês podem até tirar suas próprias conclusões. E vocês podem até concordar comigo, discordar. De repente uma câmera que eu não elogiei tanto, vocês podem achar que o resultado foi bom, que agradou vocês. Então o melhor é vocês verem na prática. Samsung e Motorola, todos os aparelhos lançados tem vídeo aqui, seja os modelos mais simples ou mesmo os modelos mais caros. Então eu tenho vídeo de todos eles e tenho vídeo de aparelhos da Xiaomi, da Realme, da Apple, da Multilaser, enfim, da maioria dos fabricantes. Tem muito aparelho que passou aqui pelo canal e todos eles têm exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Então por lá vocês conseguem ter uma melhor noção da qualidade de fotos e vídeos de cada aparelho. E o legal é que dá para você focar até naquele item específico que você quer conhecer melhor, como por exemplo a câmera frontal, a câmera principal ou a câmera ultra-wide, por exemplo. Então vocês viram aqui que tem muitas câmeras não significa que o smartphone vai trazer câmeras de qualidade. Megapixels também não é tudo, mas acaba sendo aí um indício de que o aparelho traz uma câmera melhor. Em todo caso, vocês podem ver as fotos e vídeos aqui no canal. Quase todos os aparelhos que são vendidos aqui no Brasil tem vídeo aqui mostrando na prática as fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o like e você que ainda não é inscrito, se inscreva, torne-se Big Geek você também e me siga também lá nas redes sociais. É só procurar por Big Geeks ou Big Geeks BR. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!